Disse Nossa Senhora de Anguera: o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Ou seja, não devemos ficar calados diante de tantos erros que são cometidos pelo Papa Francisco e muitos dos seus aliados. Para compreendermos quais são os erros cometidos pelos inimigos de Deus, nós precisamos ter como referência a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o verdadeiro magistério da Igreja Católica. Francisco é muito astuto, é muito esperto. Se não fosse, não enganaria ninguém. Ele mistura verdades com mentiras, fala uma coisa e faz outra, e dessa forma, usando de uma falsa misericórdia, consegue enganar a muitos. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês algumas declarações do Papa Francisco, onde ele mesmo comprova com as suas próprias palavras as suas ações contra a doutrina de Cristo. Tudo começou com a sua polêmica eleição em 2013. Tego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio spondio vobeo adjuro sic me Deus adjuvet et ac Sancta Dei Evangelia quae manum me atango. Logo no início do seu pontificado, Francisco deixou bem claro a sua grande simpatia pelo homossexualismo. No dia 29 de julho de 2013, disse o Papa Francisco: Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Numa outra declaração, Francisco foi mais além. Ele disse que a Igreja deve pedir perdão aos homossexuais. Num comentário surpreendente, o Papa Francisco disse que a Igreja Católica deve pedir perdão aos homossexuais. A declaração foi durante o voo de volta da viagem à Armênia. Perguntado se concordava com a opinião de um cardeal alemão de que a Igreja deveria pedir desculpa aos gays, Francisco disse que não bastam desculpas. A Igreja deveria pedir perdão, lembrando que os gays não podem ser discriminados. Alguém deveria lembrar ao Papa Francisco que quem deve arrepender-se dos seus pecados e pedir perdão são os homossexuais, e não a Igreja. A verdadeira Igreja Católica não fez mal nenhum aos homossexuais, pelo contrário. A verdadeira Igreja de Cristo quer ajudá-los, chamando-os ao arrependimento e à sincera conversão. Mas Francisco não convida ninguém a confessar-se e verdadeiramente arrepender-se dos seus pecados. Ele não aceita que façamos proselitismo, ou seja, ele não aceita que nós católicos convidamos pessoas de outras religiões e seitas para se unirem à verdadeira e única Igreja de Cristo. ¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. Vas a encontrarlo, es tu hermano. Eso basta. Francisco deveria ensinar os homossexuais que Deus não aprova o homossexualismo e convidá-los a confessar seus pecados e ao arrependimento sincero, mas na verdade, ele faz isso. O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi claro e direto. No documentário exibido hoje, numa sessão especial do Festival de Cinema de Roma, o Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. E, além de ser protegidos pela lei, Francisco ainda os abençoa. Olha, numa decisão histórica, o Papa Francisco autorizou hoje a bênção para casais do mesmo sexo. Foram meses de discussão sobre um tema tabu para o Vaticano. A decisão do Papa abre caminho para aproximar a Igreja Católica do público LGBTQIA+, mas também aumenta a tensão, que já é grande, com a ala mais conservadora.
O anúncio diz que autorizar a bênção é um sinal de que Deus acolhe a todos e que o amor não deve estar sujeito a uma análise moral. De acordo com a medida, a partir de agora, padres podem dar bênçãos a casais do mesmo sexo se quiserem. É bom lembrar que isso não tem nada a ver com a verdadeira Igreja Católica. Isso faz parte da falsa Igreja Misericordiosa de Francisco. Francisco também falou durante uma entrevista que o homossexualismo não é um delito. El Papa Francisco ha condenado la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defendió que la homosexualidad no es un delito. En una entrevista con Associated Press, el pontífice dijo que quería que la Iglesia trabajara para acabar con esas leyes. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. Esse é um bom exemplo para mostrar que Francisco mistura verdades com mentiras, porque o homossexualismo não é um delito condenável pelas leis humanas, mas, com certeza, é um pecado grave que é condenado por Deus. O objetivo da Igreja Católica é ajudar a conduzir almas para o céu, e não promover o pecado através de uma falsa misericórdia. É exatamente isso que o Papa Francisco vem fazendo ao longo do seu pontificado. Ele vem promovendo, incentivando o homossexualismo por diversas formas. Quando permite que padres e bispos declaradamente homossexuais continuem exercendo o sacerdócio, e, além de permitir, ainda os promove a cargos superiores. Vejam o caso do bispo Vítor Manuel Fernandes, escolhido pelo Papa Francisco como novo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Olá, amigos, salve Maria. 2 escândalos marcaram os últimos dias. O primeiro deles foi o do arcebispo progressista Vítor Fernandes, autor de um livro com referências eróticas sobre o beijo e um entusiasta pró-LGBT, que foi alçado à liderança do principal dicastério de Roma, o Dicastério para a Doutrina da Fé. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia. A Bíblia é bem clara quanto ao relacionamento homossexual. Isso é um pecado que é severamente condenado por Deus. Segundo as Escrituras, o casamento e o relacionamento sexual foram criados por Deus para ser entre um homem e uma mulher. Não se deite com um homem, como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. As leis de Deus não podem ser mudadas pelo Papa Francisco, ou pelos líderes governamentais através da inteligência artificial. Ninguém está acima de Deus.